Vamos ver agora qual que é o procedimento para registrar uma troca dentro do sistema. Para isso nós temos duas operações, a troca entrada e a troca saída. A troca entrada, como diz a observação, você vai informar os produtos devolvidos pelo cliente para troca. Quer dizer, os produtos que estão voltando para o estoque. Então essa operação é feita em duas etapas. Primeiro a entrada, depois a saída. Então escolho a operação troca entrada, clico OK. Ele vai pedir para eu informar o cliente, vendedor que está fazendo essa troca. Tabela de preço. É importante que a tabela de preço seja a mesma utilizada na compra do cliente, quando ele comprou esse produto que está devolvendo, que ele devolveu, né? Para que o crédito gerado esteja usando a mesma tabela que ele levou. A condição de pagamento não vai fazer muita diferença na troca entrada. E aqui eu vou informar os produtos. Vamos simular que o cliente está devolvendo 3 produtos P. Esses são os 3 produtos que o cliente está devolvendo. Ele comprou esses produtos anteriormente e ele vai devolver esses produtos agora. Esses produtos vão voltar para o estoque. Então, aqui na aba complemento, eles estão somando de volta no estoque. A troca entrada é uma operação de entrada. Então, basta informar isso, né, a troca entrada. Vou clicar em salvar. E a troca entrada foi realizada. Se eu for na aba de lista, eu vou ver que a troca entrada ela também ficou com o padrão de cor verde. Agora, não por um outro motivo, não por ser uma movimentação que requer processamento, mas por ser uma movimentação que gera um crédito para o cliente. Então, essa troca aqui, o cliente devolvendo essas 3 peças de R$ 231,80, ele fica com crédito na empresa desse mesmo valor. Por isso que é importante selecionar a tabela de preço certa, a tabela que o cliente levou os produtos originalmente. Aqui nós estamos falando de uma troca, onde de fato vai haver uma troca. O cliente está devolvendo uma peça e vai levar outra, ou outras, né, no lugar. Para devolução, onde o cliente de fato devolve a peça e não leva nada e vai ter o dinheiro devolvido, se for o caso da loja aceitar isso, nós vamos ter uma outra operação que nós vamos falar sobre ela mais para frente. Por enquanto, a troca foi feita, os produtos entraram para o estoque e o cliente ficou com um crédito. Esse crédito vai ser utilizado na hora da saída. E para informar que existe esse crédito, que existe uma ação que vai ser feita no futuro, ela fica nessa cor verde, né, indicando que o cliente tem um crédito e o crédito ainda não foi utilizado. O cliente não usou aquele crédito ainda. E da mesma maneira que nós fazemos com saída de consignado, devolução de consignado e acerto de consignado, o cliente ele pode vir a usar esse crédito na aquisição de outros produtos no exato momento que ele está devolvendo ou no futuro. Isso vai depender da política de cada empresa, né, de deixar o cliente ter crédito ou não. Então vamos supor, num caso mais simples, que o cliente esteja trocando só tamanhos mesmo. Devolveu essas 3 peças que ele havia levado no tamanho P e vai levar as mesmas 3 peças no tamanho M. A troca entrada já está aqui lançada. Eu vou incluir agora uma outra operação de troca saída, para fazer a segunda parte do processo. Aqui na troca saída eu vou informar os produtos que foram levados pelo cliente à base de troca. E pode haver ou não um pagamento adicional. Se o cliente estiver estiver trocando só tamanho ou levando as peças que dão o exato valor, não vai ter pagamento adicional, né? Caso contrário, se ele estiver levando um valor maior, pode haver pagamento. E tem um terceiro caso ainda, que é o cliente está levando um valor menor do que ele devolveu. Nesse caso, ele poderia ficar com um crédito de troca para ser utilizado no futuro. E isso, claro, se estiver dentro das regras da empresa. Então, criando aqui a troca entrada, eu vou colocar mesmo cliente, vendedor,
Aqui acessor, vou deixar em branco. Importante escolher a mesma tabela de preço da troca entrada, porque o crédito vai ser abatido, né, desse pagamento. Condição de pagamento, só vai fazer sentido se o cliente for pagar algo a mais. E aqui eu vou colocar os mesmos produtos, só que o tamanho M. Produto 001, tamanho M. Produto 002, tamanho M. Produto 003, tamanho M. O cliente está trocando só tamanho. O valor deu exatamente o mesmo. Eu vou passar aqui para o complemento. A troca saída, esses produtos estão saindo do estoque. E a diferença na troca saída começa aqui. Ó. Qual que é a diferença da troca saída para uma venda normal? Se o cliente estivesse levando esses produtos aqui, sem ter tido devolvido antes, bastaria eu seguir o processo e mostrar como o cliente vai pagar por esses produtos. O cliente precisa pagar R$ 231,80. Aqui no caso, existe um crédito de troca. O cliente devolveu alguns produtos para levar outros. Então, esse campinho aqui vai abrir. Ó. Do lado do campo crédito vai abrir esse botão que vai permitir pesquisar créditos pendentes do cliente. Na prática, ele vai verificar se o cliente tem créditos em diversos tipos de movimentação, entre eles troca e entrada, para ser utilizado como parte do pagamento ou pagamento integral dessa troca-saída. Então, no processo da troca-saída, clica-se nesse botão e ele vai trazer todas as operações que têm crédito de troca com saldo em aberto para o cliente. E aqui ele mostra o total. Ó. O cliente tem um crédito total de R$ 231,80, não utilizou nada ainda, então tem esse crédito pendente, que é exatamente o que ele precisa para pagar por essa movimentação de troca-saída, já que está trocando só o tamanho. Então eu vou clicar aqui para marcar a troca-entrada, clico OK, e aí no fluxo de informações aqui está informando o seguinte: o cliente escolheu 3 peças, o valor delas é R$ 231,80, e o cliente está pagando esse valor com crédito proveniente de outras movimentações. Então aqui, nesse caso específico, eu consigo salvar uma troca com o valor final 0, porque o cliente não vai fazer nenhum pagamento aqui, nesse momento. Ele já pagou por essas peças, ele só está trocando o tamanho. Então aqui basta simplesmente eu salvar a movimentação. Salvei a movimentação. Indo na aba de lista, nós vamos ver que a troca entrada, que estava verde, ficou agora na cor preta, né, indicando que todo o crédito dela já foi utilizado exatamente na operação seguinte, que é a troca saída. Então, se eu vier aqui em troca entrada e observar na aba complemento, o crédito de R$ 231,80 estava aqui, pendente. Agora ele está como crédito utilizado. E com isso, né, todos os dados ficaram corretos agora no sistema. Esses produtos voltaram para o estoque. Esses produtos da troca-saída saíram do estoque. E não houve nenhuma permuta de valores. O cliente não precisou pagar nada, nem recebeu nada, porque o valor da troca-entrada bateu com a troca-saída. Poderia ser o caso do cliente, então, ter ainda algum crédito aqui que ficaria para depois. No caso, essa troca-entrada ficaria numa outra cor, azul, né, no caso, porque ele iria usar parte do crédito, mas parte iria ficar pendente. Ou poderia ser o caso também de, no momento da troca-saída, o cliente ele escolher alguma peça a mais. E aí, nesse caso específico, o crédito aqui iria pagar só por parte da movimentação. Ia ainda ficar algo pendente aqui. E esse algo pendente, ele iria ter que pagar com cheque, com cartão, com dinheiro. Quer dizer, daí para frente é como se fosse uma venda normal, onde ele paga só parte do valor. Então, essa é a maneira que o sistema controla as trocas, né? É simples, é bastante simples e ao mesmo tempo é bem flexível, permite contemplar todas as possibilidades. Nos vemos então num próximo vídeo para falar sobre outro tipo de movimentação. Até lá!